Filipa Francisco é coreógrafa, bailarina e performer. É também uma mulher criativa e forte que não para e acredita que a dança pode ser um motor de mudança. Fundou a Associação Mundo em Rebuliço e dirigiu espetáculos com reclusos, ranchos folclóricos, jovens da Cova da Moura, da Palestina, do Nepal, até de favelas brasileiras. Nasceu com metade do cabelo de cada cor, mora na Caparica, faz azeite na sua aldeia, já nadou com tubarões, o marido trabalha com o Cirque du Soleil e fala da dificuldade de ser mulher, artista, mãe, 53 anos, que quer continuar a criar e a dançar num país onde esta profissão é muito precária. Vamos conhecer melhor esta mulher apostada em capacitar e empoderar os outros através da arte. Olá, Francisca. Olá. É um grande, Filipa Francisca, é um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu tens muitas entrevistas e muito bonitas na net, mas a primeira coisa mais engraçada que eu quero lembrar e falar aqui é da tua aldeia Água das Casas. É uma aldeia linda, estamos a falar do Concelho de Abrantes. Exato, a parte norte do Concelho de Abrantes. Tem uma grande parte, entretanto, que foi inundada quando foi a barragem de Castelo de Bode. Exatamente. Mas onde tu te retiravas também, praticavas a apneia, era um desporto que tu fazias, era lá? Eu juntei estas histórias todas, é tão giro isto, mas a verdade é que esta... tranquiliza. Exato. Esta aldeia já por si é uma tranquilidade, porque tem 20 habitantes, tem muito poucas casas, tem uma natureza, apesar que há muitos eucaliptos, infelizmente, mas foi assim, as pessoas foram trocando, não é? Exatamente. E puseram muitos eucaliptos, e depois há esta barragem do Castelo do Bode, que quando veio as pessoas ficaram muito tristes, porque viviam na outra margem, num sítio chamado Cucão, que diziam que era muito fértil, e de repente tiveram à força de ser mudadas para a outra margem. Tinham os chamados nateiros, que eram os terrenos mais férteis da região, que foram inundados pela barragem. Mas não trouxe outras coisas boas, a barragem? Trouxe muitas coisas, sim. Porque depois mais água, também mais terrenos férteis, mas foi a mudança, foi esta repentina mudança que foi muito traumática, de darem a escolher, ficas ou vais, mas não tens a hipótese de ficar. Sim, é engraçado porque disseste que tinha 20, o mundo de facto é muito pequeno, porque há 4 anos para ser específico, há 3 anos, acolhi o José Martinho Gaspar aqui. Que é o meu primo. Que é o teu primo. Tu disseste, eu tenho um primo que escreveu sobre as origens. Ele veio cá porque teve um romance, Vida por Fios, nessa altura. Sim. E quando saiu, e também tinha o Almanaque da História de Portugal, e ele, de facto, há 9 anos, escreveu Água das Casas, Memórias de uma Comunidade. E tu dizes, o meu primo contou a história, que é o professor, o bibliotecário, o escritor, o historiador abrantino, e trouxe, de facto, estes livros, e tu falaste nele. E eu pensei, olha, eu já recebi. Eu lembro desta história da Água das Casas e tinha algo ressoou na minha cabeça. E, de facto, este programa, como já tem uns anos, já passou por Já passou aqui muita gente. E com muito prazer, porque quando tu nasceste, houve ali uma revolução na Água das Casas. Porquê? As pessoas nunca tinham visto um bebê assim. O que é que tu tinhas especial? Exatamente. Dizem que eu nasci com uma parte do cabelo branca e uma parte do cabelo de cor escura. Ainda hoje eu tenho aqui atrás essa madeixa, que à medida que eu crescia, a madeixa foi diminuindo. E dizem que a minha avó ficou muito espantada, a dizer ai, isto é coisa de bruxas. Agora, mais tarde, eu via descobrir, e tenho feito trabalho sobre isso, até com o meu primo José Martinho, sobre estas histórias de bruxas e lebres homens. Lebres homens é como se dizia, não é? Diz lá na Terra. E, portanto, tudo o que é diferente tem este caráter de mistério que é logo atribuído a uma bruxa. Portanto, eu já cresci com todas estas histórias. A história que tens de pôr uma vassoura ao pé da porta para a bruxa não levar o bebê, e, portanto, eu acho que punham isso na porta para não me levarem. Como os alhos pendurados por causa dos vampiros, ou que pões assim uma série de grãos, se parece uma bruxa, ela fica a contar os grãos e já não vai... Não entra em casa, nem vai assombrar. Tens de pôr a roupa ao contrário
para não te transformares em lebres homem, mas depois não te diz muito bem toda a receita, não é? Fica só assim no ar. É muito giro, todo esse imaginário popular e que está ligado às tuas raízes, é muito engraçado. Sim. Mas tu, que tens muita sorte na vida também, porque tanta coisa bonita te aconteceu e tem acontecido, e também tens lutado muito por isso, faz aqui, preste justiça à tua carreira extraordinária. Também é muito curioso por causa do teu avô, o teu avô era o barqueiro da aldeia, o único que tinha telefone. É muito engraçado. O teu bisavô era o alfaiate da aldeia, que ensinava as pessoas a ler e a escrever. Tens histórias, a tua avó, imagina contar, havia um deles que era parapsicólogo, algum deles, ou tinha a ver com estes fenómenos e contava-te histórias dos lebres homens. Exato, havia todas estas pessoas da família que na verdade ligavam margens de alguma forma, ligavam as pessoas. O meu avô barqueiro ligava margens, claro. O bisavô ligava às pessoas o alfaiate através da aprendizagem das letras, a minha avó através de contar estas histórias, e até ela própria assim um pouco também já com alguma capacidade de ver coisas e sabiam muito mais do que nós sobre mesinhas, sobre os quebrantos, sobre como curar através das plantas aromáticas, da medicina tradicional portuguesa, que fomos perdendo, mas que ainda há pessoas que sabem estas coisas. E, portanto, campo, claro. Exato, no meu trabalho agora também um bocadinho recuperar isto, porque eu tentei um bocado fugir desta aldeia para ser bailarina. Só mais tarde é que tu voltaste e fizeste as pazes com a tua aldeia. Exatamente. Mas tu não tens uma vida, Filipa, tu és um romance da Isabel Allende ao vivo e a cores. É muito engraçado. O Máximo e a Clotilde, dos teus pais, que vendiam casas, te conta disso uma vez, e que a tua infância passa por fases tão bonitas, por exemplo, a tua professora primária que tu odiavas. É muito engraçado, odiavas a professora primária, mas imitavas tudo o que ela fazia para estar nas graças dela. A fotografia de turma é a Filipa, de branco, ao lado da professora de branco, de bata. E muito contente, mas eu não gostava nada daquela professora. Isso está, depois eu recolhi todos esses diários de quando eu tinha 11 anos, inclusive essa fotografia. Escrevias diários sempre? Escrevia diários. Isto faz parte deste projeto com a tua amiga Basca. Exato, com é isso, com a Idóia Zabeleta, e na verdade essa fotografia está no livro como a ideia de simulacro, não é? Esta ideia que tu tentas simular o outro para te passares despercebido, e neste caso para sofrer menos, porque esta professora ainda era antiga, daquelas que dá reguadas na etc. Mão. Exatamente. Sim. Como é que nasceu, a Filipa, o fascínio da dança? Eu sei que tu querias ser bailarina desde pequenina e tal, mas esta coisa até tinhas estado na ginástica rítmica, não tinhas grande jeito, mas gostavas. Isto é extraordinário, a tua vida é ótima. Toda ela é um conto, é uma dança, é lindo. Mas como é que disseste, eu quero ser isto? Quando pisaste um palco, quando tiveste aulas, quando te inscreveste sem querer no balé, como é que nasceu este fascínio? Porque é que a dança foi isso tudo. Portanto, eu lembro-me que andava mais ou menos com 10 anos na dança rítmica, lá está, não tinha jeito, deixava cair as bolas, era um bocadinho tati, Jacques Tati, Monsieur, sim, tudo me acontecia. E depois, num ano, eu não consegui inscrever-me e só havia aulas de balé. Só tinhas vagas para balé? Só tinha balé vagas clássico, para portanto, balé clássico, sim. Okay. Em Almada. Portanto, eu já vivia em Almada. E a primeira vez que entrei numa aula com esta professora, que ainda está em Almada, e já tem uma companhia, a Companhia de Dança de Almada, a primeira vez que entrei na aula dela, que é a Maria Franco, foi assim, amor à primeira vista. Aquela aula que gostas muito, mas tens imensas dificuldades em fazer, mas isso ainda te faz mais querer. Agora eu vou transformar aqui o meu corpo para conseguir fazer isso. Portanto, é entre o amor e ao mesmo tempo sempre a luta, não é? E pedias ajuda para fazer esparragatas, as pessoas da tua família empurrem. Exato, sempre. Eu chegava a casa, queria continuar a treinar e, portanto, pedia à família toda ajuda-me. Agora eu tenho que fazer esparregata, puxa um braço, puxa uma perna. Tu és ótima. Mas, no entanto, era uma carreira, isto de ser, neste caso, bailarina e depois coreógrafa, era uma carreira que não era muito bem vista. A tua família lutou um bocadinho contigo nesse aspecto. Não queriam que fosses... Sim. Porque é que não vais para a advogada ou professora? Exatamente. Não era, devia ser uma luta um bocadinho, tiveste que lutar aí um bocadinho contra, até eles um dia perceberem que de facto era a tua vocação, era a coisa que tu mais amavas e onde tens revelado tanto.
O que é que tem a magia da dança, Filipa? O que é que, entre todas as artes, o que é que a dança é única e que só a dança é que permite? Eu acho que a dança tem uma liberdade, contém uma liberdade imensa. Primeiro porque utilizas o teu corpo para te expressar. E depois utilizas a improvisação, que para mim é a forma mais livre de te expressares através do movimento. Porque na improvisação tu podes colocar tudo. Eu estou aqui, neste momento, neste estúdio, e posso de repente observar a palavra observador e já começar com o corpo, com movimentos, a colocar o observador dentro do meu corpo, e depois vou às luzes e depois vou aos sons, e com tudo isso eu faço aqui uma coreografia. Portanto, eu com a improvisação eu consigo ir buscar o mundo interior e o mundo exterior, os sons, a voz, tudo isso. Por isso é que eu acho que a dança é realmente das artes que contém uma enorme liberdade. Exatamente. Mas isso sou eu, se calhar uma pessoa de teatro vai dizer... Vai dizer outra coisa. Aqui só a tua opinião é que interessa. É muito bom. Tens estudos académicos, que tens uma formação académica longa e boa. Passaste pelo ISPA a tirar psicologia, uns anitos de psicologia, foi? Sim. Querias perceber um bocadinho a pessoa, como é que pensamos, como é que reagimos? Foi por essa curiosidade? Sim, porque quando trabalhamos em coreografia e também muito também em trabalhos participativos, em que estás a trabalhar com profissionais, não profissionais, pessoas de toda a idade, há uma grande observação, há uma tentativa de compreensão dos contextos físicos, psicológicos, e portanto eu achei que poderia, através da psicologia, ter uma aprendizagem mais profunda e ainda uma maior observação. Mas eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, conciliar, porque já estava nessa altura a dançar com o Francisco Camacho, com muitas coreografias, muitas residências fora de Lisboa, e portanto ir às aulas do ISPA e principalmente fazer trabalhos de grupo, que era o que eu não conseguia fazer. Não tinhas horas para reunir com todos. Não tinha horas. Era complicado. E portanto, depois de 2 anos eu tive de desistir. A tua carreira extraordinária, que passaste pelo ramo do espetáculo, onde tiveste a Escola Superior de Dança, claro, dança clássica que fizeste, dança moderna, dança contemporânea. Tiveste com a Olga Roriz, com o Rui Horta, o João Fiadeiro, dos melhores que há. Passaste tinha 17 anos ainda, uma das primeiras peças que fizeste com o grupo de teatro Olho. É engraçado porque o grupo de teatro Olho, eu acho que te marcou imenso, porque era uma coisa um bocadinho fora, se calhar, da dança clássica, porque era mais uma coisa género, só me lembro dos catalães, do Fura del Baus, não é? Exatamente. Portanto, é uma coisa muito física, muito, como tu dizes, posso estar a espirrar sangue pela boca e a arder, uma roupa a arder. Isso atraiu-te, porque é uma coisa, podes expressar o teu interior, se quiseres, que não fosse uma coisa muito clássica, é muito bonito, e tens de saber a técnica, ainda bem que aprendeste dança clássica, mas o teu ser pedia mais coisas, mais maneiras de exprimir, sair desses cânones, certo? Sim, na altura parecia realmente uma contradição entre a técnica da dança clássica e depois uma coisa como o olho, para as pessoas perceberem um bocadinho a Fura del Baus, com uma interação muito grande com o público, muita fisicalidade, muitos materiais, alguns deles que pareciam sangue, mas nós não tínhamos dinheiro e comprávamos ketchup. Até hoje o cheiro do ketchup faz muita confusão, porque nas peças, em vez de sangue, de eles sangue que se compra, era ketchup. Carne para as pessoas e coisa disso. E nós, sem copiar, porque estávamos nessa linha, mas sem copiar, tínhamos esse tipo de espetáculos. Exatamente. E, portanto, parecia uma contradição entre a bailarina clássica e depois a performer. Mas, ao mesmo tempo, depois, ao longo da vida, as duas coisas fazem sentido, porque tu precisas da técnica, e como diz a Pina Bausch, a seguir esquecer a técnica. Mas ela está lá. Mas tem que ser a base, não é? Tem de ser a base. É muito importante isso. E depois outra coisa extraordinária, tu fizeste, foste bolseira de várias, da FLAD, da Gulbenkian, de várias coisas, mas 3 vezes em Nova Iorque. É muito engraçado, porque conseguiste 3 vezes, isto é uma coisa extraordinária. E então, foi uma bailarina na Lee Strasberg Theatre Institute, na Trisha Brown Dance Company, onde estiveste também no Maine. Moraste uma série de tempo em Nova Iorque, onde tinhas estas aulas estranhas, disco, yoga. Isto é extraordinário, mas o que é isto? Sim, são várias fases da vida, mas a formação muito à volta, muito em Nova Iorque, porque Nova Iorque é esta cidade que tem
uma paleta enorme de formação, de espetáculos, de bibliotecas, que podes aceder facilmente. E, portanto, o Lee Strasberg, porque me dava ao lado do teatro, apesar que e também tinha, por exemplo, musical theatre, tinha aulas para cinema, e depois a Trisha Brown é o meu outro lado, que é a dança mais técnica. E depois, quando eu voltei, passado uns anos, eu quis fazer um estudo de dramaturgia, neste caso com André Lepecki, e, ao mesmo tempo, queria fazer uma peça. E, portanto, ele começou a olhar para os meus cadernos e percebeu que eu tinha imensas listas nos meus cadernos e começou a dizer, então, mas a peça se calhar está aqui. E eu comecei a fazer listas de coisas que já tinha fazer listas. E coisas que via em Nova Iorque. E uma das coisas que via em Nova Iorque era esta oferta de aulas que parecem um pouco estranhas. Disco Yoga, Date Yoga. Portanto, o Disco Yoga era exatamente uma aula de yoga, mas com uma bola de espelhos. E o Date Yoga era no final da aula, podias ir beber um copo com alguém, por exemplo. E isto tudo, eu encarava isto como uma observação da sociedade nova-iorquina, para depois perceber como é que eu punha isto na peça. Portanto, há sempre isto lado, viver, mas observar para perceber como é que é colocado depois. Observadora, tu és a palavra certa, estava no sítio certo. Tu moravas numa residência de freiras para mulheres com poucos recursos, onde conheceste muitas mulheres, tu ouvias as histórias delas. E isso também te faz lembrar que as tuas avós também contavam histórias. Tu és uma mulher que conta histórias através do movimento, da dança, de projetos que faz. Às vezes não entras diretamente, se calhar, mas diriges. És uma mulher de histórias, e em Nova Iorque captaste histórias de imensas mulheres diferentes de todo o mundo, que ali passa o mundo todo, não é? Impressionante. As histórias são mesmo importantes para a nossa vida. São mesmo importantes. Só depois é que eu percebi que é esta a ligação com a minha aldeia, com os meus avós, mas já passado muitos anos, porque isto parece evidente, mas nem sempre é evidente estas ligações. E também tu as vais fazendo, vais compondo a tua própria história. Mas realmente em Nova Iorque eu fui viver para essa residência onde existia muitas mulheres, era só de mulheres, e portanto eu comecei a ouvir as histórias delas, do país de onde vinham, porque é que estavam ali em Nova Iorque, a questão do sucesso, encontrar um sítio melhor para viver, porque é que se migra, e tudo isso foi recolhido não tanto em vídeo, porque eu nessa altura não tinha sequer material, nem sequer fui apontando, porque eu não sabia para que... não escrevias? Não, porque eu não sabia para que é que aquilo servia. Mas essa experiência foi ficando. Essa experiência é que me abriu os olhos e os ouvidos e o corpo para escutar histórias. Então, muitas vezes essas histórias são ditas no espetáculo, mas às vezes são dançadas, às vezes são só camadas que estão lá. Mas a partir daí, e sem registro e sem fazer nada com elas, isso foi ficando, foi a metodologia que ficou. Muito engraçado, o teu mundo, de facto, é um mundo em rebuliço. Que foi esta ideia? Isto já fez, vocês estão de parabéns, estão a fazer 13 anos, agora este ano, o Mundo em Rebuliço, eu adoro este nome, isto é uma estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes, e inclui todas estas valências da investigação, experimentação, criação e também circulação, não é? Porque tu trabalhas na área da dança e cruzamentos da dança com outras artes, com diferentes comunidades, muito em criação e co-criação, e depois levas estes espetáculos a Portugal e ao estrangeiro. É muito engraçado porque tu tens espetáculos que estão em circulação há 10 anos, há 11, há 12, há 13. Isso é muito bonito, porque as pessoas, e mesmo no mais profundo das águas de todas as aldeias de Portugal, gostas de levar as danças, não é? Sim, e num país e numa arte que é tão rápida e que não é efêmera, conseguir ter espetáculos que duram e que são feitas com várias pessoas, vários grupos, é uma aprendizagem enorme. E eu por acaso trouxe aqui o livro da viagem, e esta viagem, que é com grupos folclóricos, já tem 13 anos. É incrível. E portanto trabalhamos com 30 grupos em Portugal e no estrangeiro. Meu Deus. Portanto temos aqui
camadas de memórias que vão ficando de espetáculo para espetáculo, porque é uma partitura em aberto em que com cada grupo trabalhamos com esse grupo, portanto nunca é exatamente o mesmo espetáculo. Vai evoluindo também, vai evoluindo, como se fosse um ser vivo. Exatamente, e portanto há esta riqueza, não só circulamos com a peça há 13 anos, mas nenhum espetáculo é igual ao anterior. Engraçado. E portanto há sempre esta, e por isso é que estas camadas estão todas lá, a de investigação, porque chegamos e investigamos as histórias, os quebrantos, a música tradicional, as danças tradicionais. Depois com o grupo folclórico ensinamos a improvisar e eles ensinam-nos a dançar. Fazemos esta troca de conhecimento e no final a peça é uma desconstrução destes conhecimentos, tanto da dança contemporânea como da dança tradicional, com todas as idades, dos 6 aos 80 anos. Portanto, tivemos pessoas com 80 anos que nos diziam: foi a primeira vez que eu tirei este som do meu violino, eu improvisei pela primeira vez, eu posso dizer isto aos meus netos. Isto quando dizes quebrantos é o quê? São formas de dança? Não. São coisas para tirar um mau olhado, por exemplo. Uma espécie de contrafeitiços? Exato. Não sabia. Que ainda as pessoas... Para mim, quebrantos é aquela coisa... agora acabei de almoçar, comi quebranto, está-me a dar o quebranto. Se calhar a origem tem um bocadinho a ver com isso, não sei. Talvez, por acaso não investiguei a origem. Quebrar origem. Exato, exatamente. É muito bonito. Sim. Mas, de facto, é muito importante este espetáculo. Também falaste isto da viagem, já teve cá, no Brasil, no País de Gales, teve uma série de sítios, onde... E teve há muito pouco tempo no Teatro Firiato, se não me engano, a última vez que apresentaste, de 25 e 26 de outubro. 26 até foi lançado este livro e um duplo vinil, um trabalho extraordinário. Não faz a coisa, pelo menos tu, acho muito bem. E que vier com o espetáculo que viajaste com muitas companhias e ranchos de vários países. É muito engraçado porque é um espetáculo baseado nesta relação entre a dança contemporânea e a dança tradicional. Porque tu dizes, porque é que o folclore não há de ser inspirado por drones e quebrantos e fandangos e galinhas e Cunningham? Porquê que há de ser uma coisa antiga? Porquê que a modernidade não pode tocar o fogo de folclore? E tu fazes estas misturas e consegues dar um novo significado e uma nova roupagem. E as pessoas nas aldeias gostam disso? Participam imenso? Sim, o início é assustador. Pois, elas devem se espantar. Porque há sempre esta questão. Nós dançamos estas danças há muito tempo. Sim, há 80 anos e que se calhar vêm aqui estragar as danças. Sim, estou mesmo a ver isso acontecer. Mas depois, pouco a pouco, com estes ensaios, com esta troca, as pessoas também conseguem perceber que não estamos só para mandar. Não estamos para mandar. Não somos os mandadores. Nem sequer só para mostrar uma coisa que é vossa. Vocês querem co-criar com eles. Exatamente, uma colaboração. E que aprendemos as danças tradicionais. E que não ensinamos especificamente uma dança, mas ensinamos a improvisar. E destes dias dia a dia, não é? Passados juntos, mas também com muita comida, muita interação, não é só nos ensaios, que também faz parte. Exato. Este medo acaba por conquista-los, vais seduzi-los. Por ir embora. E, portanto, no final as pessoas dizem: estamos muito cansados, mas queremos mais. E às vezes já voltamos mais do que uma vez a um grupo folclórico, até organizado pelo próprio grupo folclórico. Que vos chamaram, convocaram outra vez. Convocaram para irmos ao festival de folclore desse grupo. E, portanto, há aqui uma verdadeira troca e transformação, porque nem a dança contemporânea nem a dança tradicional pretendem, acho eu, ficar cristalizadas. Exatamente. Pelo contrário. Agora, que dá medo, e até a nós, ao grupo que vai também, não é? Será que vamos conseguir? Às vezes nós falamos no milagre da viagem, porque muitas vezes chegamos e há uma situação de dificuldade, ou porque o espaço é muito difícil de trabalhar, ou porque há muitas pessoas que não querem fazer e temos de conquistar. Tem que vencer essas resistências. Vencer as resistências, mas há sempre este outro lado, de repente, conquista-se quando e se nós, quando se dá o clique, é extraordinário. Este dia da estreia é mesmo extraordinário. Sempre. É também a viagem que tem a ver com Ramallah, onde tu estiveste na Palestina. Foi também com a viagem, porque tu tiveste no fundo este trabalho e também estas partilhas, exchanges, uma coisa que fizeste com este grupo, com esta companhia de dança El Funum, que são com palestinos, e onde tu
viajaste para onde tu estiveste e que foi uma experiência também marcante para a tua vida. Sim, na verdade, em Ramallah foi o início deste desejo de querer fazer a viagem. Ou seja, foi uma viagem que inaugurou fez, a viagem depois. Inaugurou a viagem. Exato. Porque com o El Fanoun, que ainda existe, felizmente, que é a companhia de dança tradicional contemporânea de Ramallah, fui trabalhar com eles num workshop. Tive a sorte de poder viajar com eles também, de checkpoint em checkpoint, com muita dificuldade. Onde entravam os soldados com uma arma apontada. Exatamente, com soldados a questionar, fácil. Mas há dança na Palestina, mas a Palestina não existe. Ou com momentos de medo, mas ao mesmo tempo de riso, como um soldado muito jovem que diz: todos os carecas no chão. Porque talvez pensaria que os terroristas eram carecas, não sei, foi assim um momento... Não era para chincalhá-los, para gozar com eles? Talvez, mas de repente toda a gente começou a rir. Tu percebeste esta colonização brutal que tem destruído muitos sonhos, como tu dizes. Muitos sonhos. E foi aí que eu percebi que a dança tradicional tinha uma força. Tem uma força. Para aqueles jovens é a sua boia de salvação, é a sua resistência, é a sua identidade. Como tu dizes, foi a pior e a melhor viagem que eu fiz. Exatamente. Porque deve ser duro também assistir a isto e ver uma coisa que há é a liberdade, como tu és muito lutador pela liberdade, eu gosto muito disso, até do corpo, não é? E tu vais a um sítio onde eles não podem, para chegar a um teatro têm que passar checkpoints e têm que ser investigados e apalpados e não deve ser fácil. A violência assim. Gera sempre violência. Exato. E um estado permanente de vigilância desde que nasces não dá bom resultado, como se está a ver. Construir muros não é a solução. Portanto, todas estas questões são muito difíceis, com soluções muito complicadas. A situação que eles vivem agora neste momento com a guerra da Palestina faz também as impressões. Sim, este livro é dedicado ao povo palestino e eu contactei o El Fanoun e vou-lhes enviar agora o livro e a situação na faixa de Gaza é muito complicada. Em Ramallah é menos, mas é muito complicada. Sim, cada vez mais. A colonização persiste e mantém-se há décadas, não é? Não deve ser fácil. Interessante, saiu este livro, saiu o disco duplo. Tudo isto tem a ver com este mundo em rebuliço também, não é? E com a Companhia Caótica, com a editora Boca. É muito engraçado porque vai reunindo o disco também que tu lançaste, foi gravado ao longo de 10 anos. Cá e no país de Gales e no Brasil, deve ter também contribuições muito curiosas, mas de facto esta viagem que aconteceu agora mesmo, que voltou ao Viriato, onde já tinha estado há uma década, se não me engano, tinha estreado lá também, onde passou, por exemplo, em 2012 na Capital da Cultura, em Guimarães, por exemplo, passou em diversos sítios, vai estar, e a portar isto, é um dos espetáculos que vai ter mais apresentações ou não? O que é que tu nos podes dizer sobre os espetáculos teus que vão agora, em breve, nos próximos meses, digamos assim, para o ar, para as pessoas poderem assistir, porque vale muito a pena? Claro. A viagem esteve agora em Viseu e realmente o grupo que fez, o de Torre Deita, foi o mesmo que tinha feito há 11 anos. Portanto, havia pessoas de 16 anos, que agora têm 30 e tal, que voltaram a fazer a peça. Portanto, foi mesmo muito emocionante. E o próprio público sentiu isso e eu vi que havia muitas pessoas na plateia a chorar. Portanto, foi mesmo muito emocionante. E esta viagem vai continuar. Nós temos alguns contactos para o próximo ano, mas eu ainda não posso falar deles porque ainda estão a tentar. Ainda estão em negociações? Ainda estão em negociações, mas entretanto este mês vamos para a Marinha Grande, vamos começar uma investigação sobre o mar, sobre as fábricas também, sobre o vidro, sobre os trabalhadores, sobre a luta dos trabalhadores. Ainda vais começar isso ou já estás a fazer isso? Ainda vou começar vais arrancar. Para depois estrear no próximo ano, em maio, na Marinha Grande. Em 2025. Portanto, vai ser a próxima grande criação, vai ser esta. Tu fazes sempre assim, é o teu modus operandi, é assim, vais para o sítio, investigas, falas com as pessoas, investigas a história do local, a história destas fábricas, neste caso, e depois constróis um espetáculo com a comunidade local. Como é que é? Porque uma das coisas boas que têm os teus projetos é isso, Filipe, que tu chamas as pessoas e lidas com elas e elas há um input das comunidades residentes. Isso é muito bonito. É assim que funcionas normalmente com os espetáculos que vais fazendo aqui e lá? Sim, essa é geralmente a metodologia. Ir para um sítio, investigar, conhecer as associações locais, profissionais, não profissionais, perceber como é que podemos colaborar e depois pensar na peça, que é o produto final, que pode ou não ter essa participação. As pessoas podem só participar, por exemplo, na investigação e depois não fazer o espetáculo, mas a maior parte das vezes é tão bom é tão bom trabalhar com
com pessoas que são tão talentosas, não sendo profissionais da dança, mas têm outros talentos, porque tocam, porque cantam, ou porque dançam, ou porque sabem muitas histórias, ou porque fazem algum tipo de artesanato, e que a maior parte das vezes acabam por estar dentro do espetáculo. E pensando que às vezes são figurantes, eu digo sempre a mesma frase: nós não somos figurantes da nossa vida, portanto num espetáculo não somos figurantes, somos todos atores principais. Vou dar um salto agora para outras coisas que tu fazes. Já falámos da apneia, que é um bom escape que tu tens de vez em quando, e entre os quais, por exemplo, já nadaste com tubarões e tubarões-baleias na Tailândia, foi? Sim. Isto faz parte das tuas viagens quando vais com a tua filha para visitar o teu marido. Está normalmente a trabalhar com o Cirque du Soleil, e tanto pode estar na Indonésia, como pode estar em Singapura, como pode estar num sítio qualquer, e lá vão vocês, e então aí é que passaste para a Tailândia e mergulhaste com estes bichos estranhos. Sim. Não estás habituado a trabalhar nas artes em Portugal, sim. Para ti não é difícil trabalhar com bichos, com bichos complicados. Complicados, exatamente. Ao lado, eu gosto imenso de ler sobre atletas de alta competição, sobre maratonas, e portanto de passar os limites do corpo. E depois, de alguma forma, eu faço isso no meu trabalho, mas depois os hobbies também têm um bocadinho a ver com isso. Esta apneia também dá-me a tranquilidade, mas também tem a ver com isso. E realmente viajo muito. Viajo em trabalho, mas depois o meu marido também está fora, está com a Cirque du Soleil, e quando temos a oportunidade, vamos visitar. Quando ele vem a Portugal, depois vamos nós. Isso tem-nos dado a oportunidade de visitar muitos sítios, e com uma criança que neste momento tem 11 anos, portanto é o outro lado de ver as cidades pelo olhar de uma criança. As coisas de mergulho ainda foi antes de ter a filha, mas brevemente, possivelmente, ela vai começar a mergulhar também. Eu ia perguntar isto: tu tinhas 11 anos quando foste para o balé, o que é que ela... Tens a idade dela, era a idade dela agora. Tenho. Que ela fala em quê? Já fala de alguma coisa que gostava de fazer ou não? Fala de muitas coisas, fala de poder cantar, dançar, mas fala também dos animais. Tem bom movimento. Tem uma voz incrível. Fala dos animais? Fala de animais, que quer ser tratadora de animais. Somos voluntárias num canil, portanto... Portanto, há esse tu gostavas muito, era de botânica. Esta parte da botânica da tua vida existe? Plantas carnívoras e jardins botânicos, esse tipo de coisas. Faz parte de ti também? Fez parte de um espetáculo em site específico. Eu gosto de tudo que seja a explorar para um sítio específico. Exatamente. E nesse caso foi num jardim botânico. Mas na minha aldeia, agora com este regresso, este reencontro com a aldeia, eu tenho tido, agora nos últimos 2 anos, a oportunidade, por exemplo, de apanhar as azeitonas e de fazer azeite. Faz azeite mesmo, não é? Para consumo. Portanto, lá está, a botânica agora ligada a este voltar para a aldeia, esta tentativa de construir aí uma ligação com a minha vida, mas com o trabalho também. Talvez um estúdio de dança, mas são só sonhos, não é? Porque... não são concretizáveis assim, de um momento para o outro. Sim. Mas é bom sonhar. E falaste dos livros que lês e que têm a ver um bocadinho com o teu trabalho. E já agora também deixo aqui a dica que tu és um grande fã dos livros do Cardeal Tolentino Mendonça, que de facto é um poeta e escritor e cardeal, e tu gostas muito daquela cena em que ele conta do que é amar um país. Muito bonito este exemplo que tu dás. Perguntaram à Margaret Mead que é que ela via nos primatas, qual seria esta antropóloga, um estudante perguntou-lhe qual é o primeiro sinal de civilização, à espera que ela dissesse uma ferramenta, um machado, uma pedra, um ramo, e ela disse que não, um fémur partido que foi curado. Quer dizer que alguém que foi acompanhado. É muito bonito essa ideia do nós é que criamos. É uma ideia que eu sei que passa na tua cabeça. Exatamente, que te orienta quando passa sempre. O primeiro sinal de civilização, o sinal de comunidade, quando esta pessoa de colaboração, não foi deixada sozinha. Exatamente. E portanto há este fémur quebrado que é curado pela comunidade, e portanto se passa do eu para o nós. E eu vejo muito isso na vida e na arte, este nós. Criar é um nós. E por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com várias idades e pessoas muito diferentes e em sítios muito diferentes. Entre vários projetos teus, nós estamos quase a terminar, mas não posso deixar de falar nisto, esta questão que tu tiveste com o reexistir, este projeto que tu tiveste durante 7 anos com os reclusos e reclusas do estabelecimento prisional de Castelo Branco, que foi uma coisa...
extraordinária para também empoderá-los. Foi 7 anos, é bastante tempo, mas esta coisa em que tu depois reparaste, fizeste estas oficinas ou estes trabalhos com eles, que depois reparaste nos sintomas, no que isto provocava. As pessoas já ficavam amigas, recebiam-vos a cantar cenas dos vossos teatros. Isto deve ser super comovente e gratificante de ver. Sim, foram 7 anos. Eu posso dizer quase que o estabelecimento prisional de Castelo Branco foi a minha verdadeira escola sobre o que é colaborar. Bonito. Porque eu não podia chegar com uma ideia e depois, ok, é isto, não. Impingi-la. Não, esta ideia vai ser falada, a importância dela neste momento, neste estabelecimento para estas pessoas. E o que é que vamos fazer com isto? E demorámos muito tempo até sair da prisão para fazer espetáculos, porque queríamos a equipa um respeito. Portanto, a primeira vez que saímos já foi sem ser dentro de uma carrinha celular, já foram em carros sem algemas, já não havia armas, os próprios guardas já cantavam as canções, já havia um respeito mútuo. Porque eles saíam contigo para apresentar o espetáculo na aldeia ou onde fosse? Sim, um deles foi no Teatro Camões aqui em Lisboa, vieram de Castelo Branco. E na estreia, uma das reclusas saiu do palco para a família em liberdade. Era esse o seu dia em que saía da prisão. Foi mais um momento muito emotivo. Muito. Meu Deus. Muito. E o outro momento que tu contas, um dos frutos deste dar tempo ao tempo que vocês precisaram para conquistar os reclusos, os guardas, os profissionais, a direção do estabelecimento, um dos momentos que foi muito bonito foi também quando eles cantavam as canções sem vergonha, sem medo, os próprios presos e presas, e o momento em que 2 reclusos, que normalmente estavam sempre à luta, organizaram-se para um ler ao outro cenas do Mercador de Veneza, que tinha a ver com o vosso trabalho. Não tinha nada, porque eu não sabia ler e então o outro ajudavam. Consegui fazer isso e assim... Sim, eles estavam no mesmo sítio, na mesma cela, não se davam bem e depois durante os ensaios havia essa questão, um não sabia ler, o outro sabia ler, tínhamos vários livros, escolheu-se este texto e depois ouvíamos, quando entrávamos, esta leitura de um para o outro. E pronto, esta relação que nasceu ali de uma nova amizade. E para além da peça, o mais importante depois, a peça, na verdade, é uma desculpa claro. para estarmos juntos a fazer uma coisa juntos, realmente. Nós já a ficar sem tempo, mas há coisas tão bonitas para falar sobre o que tens feito. Este Tuntunhe, por exemplo, com migrantes e descendentes da margem sul, este com o Bruno Cochá e o Ricardo Freitas, este no que apresentaste no Festival de Todos há 4 anos, com jovens do Nepal e do Portugal. Tantos trabalhos, muito bonito este no Carebai na Boa Onda, que fizeste Quer Ir na Tua Onda, com as Wonderful Cova M, da Cova da Moura, uma produção da Alcântara, com os jovens da Cova da Moura que tu fizeste. São trabalhos que marcam as pessoas. Às vezes as pessoas que têm menos liberdade, são mais perseguidas, associamos a estereótipos de violência ou de crime, e que tu, pela liberdade, por estas criações, consegues dar um novo sentido à vida destas pessoas. E não faz mal nenhum a nós todos cá fora também assistirmos e vermos e partilharmos disso. Tu fazes essa ligação muito, muito bem conseguida. Sim, porque há esta imagem, por exemplo, nos bairros, os bairros são só gangsters, ou os palestinos são só terroristas. Exatamente. Ou há todos estes preconceitos, essas generalizações que não ajudam. Exatamente. A arte ajuda a ver vários mundos, muitos mundos. Este medo do outro ajuda a retirar esse medo, essa carga, a ultrapassar esse medo. E isso também vem muito, não é, desta mestra, que é a Lia Rodrigues, que eu visitei na Maré, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, Maré, onde ela tem a sua própria companhia. Portanto, ela abre a companhia àqueles jovens da Maré que podem encontrar uma profissão, serem bailarinos e fazer uma companhia que circula por toda a Europa e por outros países. Portanto, este é um bom exemplo de uma forma como a arte é política, de certa forma, e que pode, ponto de interrogação, pode transformar o mundo, pode transformar... Exatamente. Pouco a pouco ir transformando estes mundos
E a arte é ativista, não é? E ainda podia perguntar, se tivesse de fazer da tua vida um espetáculo, uma biografia teatral, o que farias? Tu conheces esta frase. Mas eu acho que a gente vai deixar isso para o fim, vai deixar isso para depois ver mais espetáculos teus, tens tanto ainda a mostrar-nos e explicar-nos. Filipa, Francisco, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Foi um grande prazer conhecer-te. Desejo a maior das forças e das inspirações, porque tu és uma pessoa que, de facto, pouco a pouco, estás a empoderar as pessoas que mais precisam e estás a mudar o mundo. Muito obrigado pelo teu trabalho, muita inspiração. Obrigada.